aí eu lembro de acordar cedinho e ouvir cantar. Cante com o coração. Amém. Olha que paz que traz esse hino, não é verdade? E nos lembrar desse Deus que tanto nos amou. Gente, não existe, olha, por mais que, me desculpe aí os homens, né, que estão hoje aqui nos visitando, mas a gente está na Semana das Mulheres ainda, né? O Dia Internacional da Mulher. Foi essa semana e aí a gente ainda está na semana comemorando aí o Dia Internacional da Mulher. E aí, gente, eu fico imaginando assim, como Deus, ele é tão perfeito. Esse amor, embora a gente diga que o amor mais próximo ao amor de Deus na terra seja o amor de mãe, né? Seja o amor da mãe para com o filho. E mesmo assim, eu creio que é imensamente maior o amor de Deus, né? A gente tem um nuance de como é esse amor, porque a mãe, ela ama incondicionalmente o seu filho, né? E Deus, ele nos ama incondicionalmente. Ele nos amou antes mesmo de nos criar, né? Ele decidiu nos criar, independente do que acontecesse depois, independente das consequências, né? Porque como ele é Deus e é onisciente, então ele já sabia que pecaríamos, mas mesmo assim ele decidiu nos criar. Então, glória a Deus, né? Glória, louvado seja Deus por esse amor grandioso que nos une a Ele eternamente. Então, para a gente iniciar a mensagem de hoje, vamos orar. Glorioso Deus, eterno e amado Pai, obrigada, Senhor, pela certeza da Tua presença neste culto. Obrigado pela certeza do Teu amor incondicional.
Obrigado, ó Pai, por ter nos criado a tua imagem e semelhança. E obrigada, Senhor, pela promessa de que um dia a imagem e semelhança do Criador será mais uma vez eternizada em nós. Obrigado, ó Deus Espírito Santo. Neste momento te suplicamos, Senhor, que o Senhor venha agir em nossas vidas. Transforma em nós, Senhor, tudo o que não te agrada. Ó Senhor, que o nosso caráter, a nossa mente, o nosso coração seja transformado por ti, ó Deus Espírito Santo. E que neste momento nós sejamos, ó Pai, tomados do teu amor, do teu poder transformador. Não somente a nós, ó Pai, mas te suplicamos também pela nossa família, por cada um deles. Aqui, ó Senhor, nós temos necessidades completamente diferentes. Eu não sei o que cada um, ó Pai, almeja nesse início de sábado, eu não sei o que eles estão passando, mas o Senhor os conhece bem. Então, ó Pai, sonda cada um dos corações aqui. E segundo a tua santa e maravilhosa vontade, que o Senhor venha conceder, ó Pai, o desejo dos nossos corações. Segundo a tua vontade, porque o teu querer para nós é sempre melhor. Os teus planos para nós são sempre melhores que os nossos. E confiamos as nossas vidas em tuas mãos. Fica conosco, que o Senhor neste momento venha passar a mensagem que o Senhor preparou para cada um de nós. Não porque mereçamos, mas porque carecemos de ouvir a tua voz, e te suplico, em nome de Jesus. Amém. 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 Amados, eu estava orando a Deus e me perguntando o que a gente iria refletir hoje. Qual seria o tema? E aí, duas coisas Deus colocou em nosso coração. Deus colocou em meu coração para trazer para vocês duas coisas. E eu vou dizer aqui duas frases. A primeira frase é: família. Família. Uma instituição nascida no coração de Deus. E a outra coisa que a gente vai refletir aqui é: o que Jesus faria? Você já pensou nisso? Coloca essa frase assim na sua mente, no seu coração. O que Jesus faria? E aí eu quero que vocês guardem essas duas frases. Família, uma instituição nascida no coração de Deus. Uma instituição que nasceu no coração de Deus. E o que Jesus faria? E para a gente refletir, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 128. Salmos 128. Salmo 128. Amém ou misericórdia? Do verso 1 ao 3, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. E agora o 127, verso 1, que foi o que eu tinha lido antes, pertinho aí, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Gente, olha, vamos refletir um pouco nesses versos aqui. Como nesses poucos versos há um imenso poder transformador.
aqui, nos primeiros versos, Deus ele diz que felizes, bem-aventurado quer dizer felizes. Muitas pessoas andam fazendo loucuras, atrás de uma felicidade, de uma utopia. Muita gente procura nas drogas, muita gente procura nas festas, muita gente procura no mundo uma felicidade que muitas vezes só são momentâneas. É uma utopia que o mundo oferece. Mas aqui Deus ele nos dá no primeiro verso a receita dessa felicidade que o mundo procura, essa felicidade que muitas vezes a gente busca. Ele diz aqui, bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. De tudo que eu já li na Bíblia, de todos os ensinos, de tudo que Deus pede para a gente fazer, eu nunca encontrei absolutamente nada que fizesse a gente sofrer. É sempre uma proteção. Até quando Deus diz não para a gente, filho, não, você não pode fazer isso. É uma proteção para a gente. Porque Ele sabe que nesse caminho que a gente está buscando, que o nosso coração está trilhando, só existe sofrimento, dor, amargura, decepção. E aí Ele diz não. Não. Muitas vezes a gente ainda não tem maturidade para entender o não de Deus. O porquê que Ele está nos dando não naquele momento. A gente não tem maturidade muitas vezes para entender a situação que está em volta. Então, muitas vezes Deus fica em silêncio e não explica esse não. E a gente fica, Senhor, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Que a gente venha confiar em Deus e confiar que até no momento em que Deus diz não para nós, Ele está nos protegendo. E aí, no verso 2, Ele diz que do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Aqui eu fico pensando que como Deus nos dá autonomia. Ele dá autonomia para a gente. Ele diz não muitas vezes, mas Ele diz que você pode, deixa eu colocar aqui o carregador. Deus, por mais que Ele nos diga não em alguns momentos, Ele nos dá autonomia e Ele nos mostra que nós podemos conquistar coisas maravilhosas. Ele confia que a gente pode fazer coisas maravilhosas. Quando Ele diz aqui, do trabalho de tuas mãos comerás. Ou seja, Deus ele coloca que você, Mazé, você, do seu trabalho, você pode colher bons frutos. Muitas vezes, Gil, muitas vezes das dores, a gente pensa que, eu não sei fazer nada, como eu gostaria de saber, sei lá, assuntos diplomáticos, outras coisas, e muitas vezes a gente se inferioriza, se acha pequenininho, mas Deus, ele confia em você, Ele confia em mim, Ele diz, do trabalho das tuas mãos você vai comer e tudo vai dar certo, entendeu? Então precisa também a gente confiar um pouco em nós, na nossa capacidade, porque Deus, Ele é quem nos capacita. Então, se Deus diz que do trabalho das nossas mãos a gente vai comer, vai ser feliz e tudo, quando Deus diz tudo, é tudo. Ele diz tudo te irás bem. Então, a gente não pode também se menosprezar ou achar que a gente não pode conquistar os altos da terra.
A gente pode, porque foi o Senhor que nos prometeu. Ele diz aqui que feliz é o que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E lá em Isaías 58, verso 13, ele nos garante que se a gente honrar os mandamentos dele, e ali ele fala especificamente do sábado, se a gente desviar o pé de profanar o sábado, ou seja, de desonrar os seus mandamentos, os seus caminhos, ele diz que nos fará cavalgar pelos altos da terra. Ele promete isso. Ele promete nos capacitar. Então a gente precisa confiar em Deus, porque Ele tudo pode. E se a gente confia nele, nós podemos também todas as coisas nele, para ele e por ele. E aqui, esse verso 3, eu resolvi ler justamente pelo que eu falei anterior. A gente está na Semana Internacional da Mulher. E eu achei muito lindo quando Deus diz assim, ó: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Frutífera. Quando Deus criou a mulher, lá em Gênesis, capítulo 2, e o verso, deixa aberto aí, tá? E o verso 18, Deus ele disse assim, ó: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Deus não nos fez para ficar sozinhos. Aqui ele diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então aqui, nesse verso, Deus criou a mulher de forma especial, né, para ser auxiliadora. E aí eu quero que vocês pensem um pouco. O que é ser auxiliadora? O que é? Qual o propósito de Deus na vida dessa mulher criada de forma especial, da costela, né, do lado, não do cabelo, nem da pontinha do pé, nem para ser maior, nem para ser inferior, mas do lado, para ser acolhida, para ser amada. Deus cria de forma especial. E Ele cria com um propósito de que essa mulher seja auxiliadora. E aí eu fiquei pensando, Senhor, em quantas coisas a gente pode auxiliar? Não é verdade, Mazé? A gente pode auxiliar o esposo a tomar uma decisão de qual a melhor viagem a fazer, qual a melhor casa a comprar, não sei, tudo. A gente pode auxiliar no melhor emprego, a gente pode auxiliar na melhor forma de se alimentar, né? A melhor forma de se exercitar. A gente pode auxiliar na criação dos filhos, a gente pode auxiliar em tudo, se a gente estiver nos caminhos do Senhor. Deus, Ele nos criou para ser auxiliadora, para auxiliar. E aí eu fico pensando, quando a gente quer fazer alguma coisa que a gente não sabe, o que a gente faz? A gente busca alguém para auxiliar. Muitas vezes, quando as mulheres ouvem, você foi criada como auxiliadora, então quer dizer que eu fui criada apenas para servir ao homem? Não. É conhecimento que Deus nos dá, para que a gente auxilie na tomada da melhor decisão. Deus, Ele quer capacitar a esposa para que ela seja uma videira frutífera. E aí, quando eu
eu leio aqui no Salmo 28, o verso 3, que Deus deseja que a esposa no interior do lar seja como uma videira frutífera. Eu vejo que Deus não fala apenas de multiplicar, dar filhos, encher a casa com filhos, mas que você seja, que a sua vida seja frutífera, que você tenha muitos frutos, que você consiga realizar em sua vida o propósito de Deus para você, porque Ele lhe criou como auxiliadora, Ele quer lhe capacitar em todos os assuntos para que você possa auxiliar o seu esposo. E aí, aos esposos que estão aqui, escutem as suas esposas, porque Deus criou ela para você, justamente para que ela lhe seja auxiliadora. Se a sua esposa é uma mulher de oração, é uma mulher de Deus, é uma mulher que busca os caminhos do Senhor, então Deus capacitará essa mulher para que seja sua auxiliadora. E aí, como Deus é maravilhoso, porque Ele não nos deixa sozinhas. Nessa nova instituição que Deus criou, a família, a primeira instituição criada lá no Éden, a primeira. Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem, viu que sozinho não dava, então Deus juntou ali o primeiro casal, criando a primeira instituição, a família, criada no coração de Deus. Ai, gente, olha isso, aquece o meu coração de forma. E aí eu fui buscar no espírito de profecia, e eu creio que a maioria aqui já leu esse livro, Fundamentos do Lar Cristão. Quem não leu, leia, porque esse livro é de uma bênção, de uma grandiosidade para a família sem tamanho. Então aqui, Deus, Ele orienta para a gente que essa instituição criada no coração de Deus, logo no iniciozinho, no primeiro capítulo, no 3º parágrafo, Deus diz assim, que essa instituição, a família deve ser, o lar deve ser tudo o que está explícito nessa palavra. Deve ser um pequeno céu na terra, um lugar em que se cultive as afeições, amor, em vez de serem sistematicamente reprimidas. Ou seja, Deus quer que na nossa família a gente diga: eu te amo, mãe, eu te amo, pai, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha esposa, eu te amo, meu esposo. E não só falar, mas demonstrar, cuidar, carinho, um olhar, um toque. Deus é amor. Lá em 1 João 4, verso 8, diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus deseja que essas afeições, elas sejam cultivadas no lar e não reprimidas. E ainda continua: nossa felicidade depende do cultivo do amor, da compaixão e da verdadeira cortesia de uns para com os outros. Olha que coisa linda. O mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito do Senhor. Se a vontade de Deus é cumprida, o marido e a esposa se respeitam mutuamente e cultivarão amor e confiança. Olha que coisa linda. Então, quando Deus cria a família, Ele cria para que seja um pedacinho do céu na terra. E aqui eu vou deixar vocês com um gostinho do quero mais. Aqui no livro, nesse livro, também diz que o nosso lar, a nossa casa,
Ela tem que ser tão aconchegante, tão gostosa, tão prazerosa. Ela pode ser simples, não importa. Mas ela precisa ser cheirosa, aconchegante, organizada. E ela precisa reinar o amor, para que os filhos se sintam tão acolhidos dentro de casa, que não sintam a menor vontade de ir para a rua. Olha que coisa linda. Muitos lares, meus irmãos, estão sendo destruídos porque as pessoas não se sentem bem dentro de casa. Não se sentem bem dentro de casa. Fogem para qualquer lugar porque não suportam ficar dentro de casa. E infelizmente, lá fora, o inimigo é voraz. Lá fora, o inimigo está pronto para devorar, para influenciar com as utopias do mundo. Então, que a gente venha realmente cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Transformar o nosso lar em um lar de bênção, em um local onde os anjos sintam prazer de estar, onde o louvor seja constante. Eu fico arrepiada, porque eu fico imaginando aqui, quando eu estou louvando com a Alice, eu costumo dizer para ela assim, eu digo, filha, a gente ainda não consegue enxergar, mas a nossa volta está cheia de anjos louvando junto conosco. Então que a gente tenha essa imagem no nosso coração, na nossa mente. O nosso lar, ele precisa ser um pedacinho do céu na terra. A gente precisa viver essa eternidade já aqui, acreditando, porque o primeiro passo é esse, é acreditar. Deus, ele diz que ele deu o seu único filho para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que nele crê. Não morra, mas tenha a vida eterna. Então, se você crê nesse Jesus, você pode ter certeza que a vida eterna lhe pertence. Então, que a cada dia a gente viva coladinho nesse Jesus maravilhoso. Coladinho. Porque o Senhor diz que aquele que tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então, se eu creio em Jesus, eu preciso estar coladinho nele. Eu preciso seguir os seus caminhos. E aí, ele vai proteger. Porque na sua palavra, ele vai mostrar pra gente, olha, não vai por aí. Aqui é o caminho. Esse foi o caminho que eu preparei para você. É aqui que você encontrará a sua felicidade. A verdadeira felicidade. Que só Jesus pode nos dar. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, qual a segunda frase que eu disse para vocês? Qual foi a segunda frase? O que Jesus faria? Perfeito. O que Jesus faria? Se eu sei o propósito de Deus para a minha vida, Ele quer que a minha e a sua família seja um lar de bênção, um pedacinho do céu na terra. Infelizmente, a gente vive num mundo de pecados, que muitas vezes a gente vai ter aflições, problemas, situações que a gente precisa resolver. E aí é nesse momento que entra essa frase. O que Jesus faria? Se a gente conseguir meditar nessa frase, o que Jesus faria? O que Jesus faria? E a gente procurar resolver os nossos problemas de acordo com o que Jesus faria. Você pode ter certeza que não existirá obstáculo, não existirá problema na face da terra que você não saia vitorioso. Porque Jesus é o mestre dos mestres em resolver conflitos, em orientar. E muitas vezes
a gente se aborrece com o nosso esposo, a gente se aborrece com o nosso filho, a gente se aborrece com o nosso irmão. E isso acontece em todas as famílias, porque nós somos falhos ainda. Nós ainda não fomos transformados, ainda existe uma natureza pecaminosa. Então, que a gente venha pensar, o que deve reinar é o amor. Se alguma coisa lhe chateou, se alguma coisa teve uma quebra que lhe afastou desse propósito, pense, isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Não é propósito de Deus que tem amargura, tristeza e rompimento. Não é. Então pensa nesse momento, o que Jesus faria? Porque muitas vezes a nossa natureza pecaminosa quer se afastar, a nossa natureza pecaminosa quer nunca mais olhar na cara, não quer dar o braço a torcer, o orgulho. Eu só vou falar se ele falar. Eu só vou falar se ela falar. E aí Deus pede que a mulher seja auxiliadora. Muitas vezes a mulher tem aquele sexto sentido, digamos assim, que o mundo aí fala. A mulher tem sexto sentido. Eu não digo que é sexto sentido, não. Eu digo que quando a mulher de oração está no caminho do Senhor, o Espírito Santo vai falar como ela deve agir, o que ela deve fazer. Vai dar discernimento e sabedoria para ela agir. E a gente não pode deixar que o orgulho mate isso em nós. E o homem, Deus deu a auxiliadora para lhe auxiliar. Então não deixe que o orgulho, o machismo impeça de você receber essa bênção que Deus lhe deu. Escute. Escute. Amadas, Deus, Ele tem planos maravilhosos para a nossa vida. Aqui, no nosso livro, a lição da Escola Sabatina, lá no finalzinho, no meu, tem essa parte aqui de orientação. E aí tem uma parte voltada para a família, que diz assim, ó: a família é uma iniciativa divina, sustentada pela necessidade humana de vínculos afetivos de forma equilibrada. Ela é formada no casamento, a família é formada no casamento, mas não se limita a esse relacionamento, pois o estrangeiro e o escravo eram tidos como membros da família israelita, que devia ser inclusiva. Então, amados, Deus quer que a sua família seja um lar de bênção para abençoar outras famílias. Deus quer que você seja bênção. Ele lhe abençoa para você ser um canal de bênção para outras famílias. Porque, infelizmente, muitas famílias estão sendo destruídas porque não conhecem os propósitos de Deus para eles. E nós conhecemos. Cabe a nós seguir esses propósitos para que com o nosso testemunho, para que com a nossa vida, outras famílias sejam abençoadas e digam: nossa, que casal bonito, que família linda. Eu quero que a minha família seja assim. O que é que eles têm de diferente que eu não tenho? E aí, nesse momento, a gente vai ter a oportunidade de apresentar esse Deus maravilhoso e dizer: eu tenho Deus em minha vida. É Ele quem me guia. É pelos seus caminhos que eu quero andar eternamente. Então, meus amados, que seja com esse desejo
que a partir de hoje você siga em família, cultivando o amor, o carinho, as afeições, em atos, pensamentos e palavras, de coração, seguindo os caminhos do Senhor. Que a sua família seja um lar de bênção para vocês, seja um pedacinho do céu, e que seja um bênção também para os seus vizinhos e para todas aquelas pessoas que Deus enviarem até você, que Deus enviar até você. Que a sua vida seja um testemunho vivo do amor de Deus, do propósito de Deus e de tudo que Deus pode fazer na vida daquele que se deixa ser guiado por Ele. Então, neste momento, vamos orar para pedir que Deus transforme em nós tudo o que está fazendo com que esse propósito não seja concretizado em nossa vida. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Criador, a Ti somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas. Tu és, Senhor, o nosso Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Neste momento, Senhor, nós consagramos a nossa família, cada um dos que estão aqui, Senhor, a Ti, que és o único Deus digno de toda honra, louvor e adoração. Então, neste momento, ó Deus Espírito Santo, que o Senhor venha, ó Pai, nos transformar. Tira, Senhor, de nós tudo que não Te agrada. Tira de nós, Senhor, tudo que nos afasta de Ti. Tira de nós, Senhor, tudo que está nos impedindo de viver o Teu propósito em nossas vidas. Senhor, neste momento, que o Senhor abençoe cada um dos que estão aqui. Não sei o que eles precisam, Senhor, mas o Senhor sabe. Não sei se a bênção é a saúde que está precisando melhorar, se é a alimentação que está precisando melhorar, se é, ó Pai, a vida financeira que precisa, Senhor, melhorar. Ó meu Deus, a gente não sabe muitas vezes nem o que pedir, mas o Senhor sabe o que precisamos. Então, neste momento, Senhor, que o Senhor venha dar-nos o que precisamos. E mais do que isso, Senhor, que o Deus Espírito Santo faça morada em nós. Porque, Senhor, aquele que tem o Filho tem a vida. E queremos, Senhor, essa vida eterna. Então, que o Deus Espírito Santo, ó Senhor, que veio revelar o Filho, que habite em nós, para que tenhamos vida e vida em abundância. Fique com cada um dos que estão aqui, Senhor. Que a Tua palavra, ó Pai, venha ser plantada em nossos corações, que venha germinar, venha crescer e dar muitos, muitos frutos, Senhor. Que o que a gente aprendeu aqui, a gente venha colocar em prática em nossa vida e em nossa família. Não porque somos merecedores, Senhor, mas porque precisamos, carecemos de Ti e estar ligado a Ti. Fica conosco. Obrigado por mais um sábado. Que a gente realmente venha viver o propósito deste dia. Louvar e engrandecer esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, que nos resgatou do domínio do inimigo para uma nova vida, para uma vida eterna. Te suplicamos a Tua presença em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém, Amém. e amém. Meus amados, coisa boa vocês aqui conosco em mais um PG Alabastro. Que você tenha sentido o Senhor falar ao seu coração. E eu fico muito feliz quando vocês vêm aqui me visitar, fazer o culto junto comigo.
Que Deus abençoe a vida de vocês, guie, proteja e que venham mais uma vez. Na próxima sexta-feira estaremos aqui de novo para ouvir o propósito de Deus para a nossa vida, para ouvir mais uma mensagem vinda dos céus. Porque nós somos apenas instrumentos de Deus. Que o Espírito fale através de nós. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Amém. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali